Esse é o grande problema, né? É isso que a gente vê hoje com maior dificuldade. Se empreender já é um risco por natureza, um risco que o empreendedor não quer e não pode sofrer é não o risco do negócio, e sim o risco do meio que não me permite atingir o fim. Para isso que eu sigo regras, para isso que a licença que me é concedida, durante muito tempo, não é o ato declaratório, que hoje a própria doutrina entende como constitutivo, ele não pode ser extirpado, ser arrancado, se eu cumprir com as regras que me foram passadas. Aí vamos para exemplos mais práticos, né? O interesse público, ainda que tem que respeitar o direito adquirido, né? Mas o interesse público. Muda uma lei. Essa lei não traz consigo, por exemplo, um dispositivo que diz que pedidos de licença, protocolos anteriores vão ser preservados e vão ser levados em consideração com base na legislação anterior. A gente está cansado de ver isso. Em São Paulo, o plano diretor de 2002 e o atual, ele prevê esse tempo anterior dos projetos protocolados. Nós estamos falando de um município, há diversos outros no Brasil, que novas leis, novos planos diretores específicos não trazem esse prazo anterior para os pedidos, né, para os protocolos de alvará apresentados na municipalidade. Eu não tenho direito ainda, né? O entendimento é que é uma expectativa de direitos. E aí vem a pergunta, mas que interesse, além de efeito imediato, mas que interesse público é esse que nós estamos tratando? Se a gente pegar a doutrina, nós estamos falando daquele interesse primário, que é do povo, ou nós estamos falando de um interesse secundário, que é de cada governo que entra, a gente vê mudanças que muitas vezes estão muito mais interessadas em aproveitar o interesse, o aparelhamento do Estado, daquele governo representando o Estado, do que do interesse público. Onde é que fica a situação do empreendedor? Que se aquilo é só uma expectativa de direito, porque chegar naquele ponto do projeto apresentado, muitas vezes, e mais das vezes, já teve aquisição do terreno, já teve desenvolvimento do projeto, com estudo de demanda, com contratação de profissionais que envolvem advogado, arquiteto e tudo mais, e esse direito não vai ser abraçado porque a jurisprudência entende que isso não é um direito, é uma expectativa de direito. Mais do que isso, por vezes você tem uma licença concedida, um alvará expedido, mas se a questão for ambiental e as obras não tiverem sido iniciadas, nós temos diversas decisões nesse sentido, ali você tem um interesse maior que não o interesse privado que não vai ser respeitado. E aí você tem, se não uma efetiva revogação do ato pelo ente público, uma ação popular ou uma ação civil pública, que consiga o embargo desse meu empreendimento. Onde é que está a nossa segurança jurídica? Se eu cumprir todos os atos, todas as regras necessárias para empreender, e se eu não tenho controle algum sobre essa motivação política, repito, muitas vezes não primária, mas secundária, muitas vezes não de interesse do povo, mas de interesse de aparelhamento daquele Estado, que segurança que eu vou ter? Eu acho que a briga maior é sim com o judiciário, não de forma ativista, ponto, até porque mais do que 90% das vezes nesses casos, os empreendedores vão ser réus, não vão ser autores. Eu falo consequencialismo e os meus amigos têm urticária. Não acho que isso é ceder à eficiência, ceder a resultado, quando a missão do magistrado é divina, né? Então, como exigir consequencialismo? Ele tem que decidir e o mundo que pereça, né? Então, eu acho que o consequencialismo, eu ajudei a colocar essa regra no Código de Ética e tenho feito uma pregação muito isolada, muito voz clamando no deserto, muito incômoda, muito desconfortável, mas eu acho que é por aí que nós temos que ir. Fora isso, pode-se construir doutrina, pode-se fazer, né, esse pleito, de repente, algo proativo, porque a questão do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada, não é? Existe, isso são dogmas, são pilares,
Mas a relativização de tudo, na prática, faz com que a insegurança jurídica seja a regra. É muito raro haver essa preocupação em nome desses pretensos interesses superiores, né? Que nem sempre... Eu acho que coletar os dados concretos, né? Mostrar os absurdos que têm sido feitos, mostrar o que isso significa em termos de contenção, de inibição dos empreendimentos, quantas pessoas engrossaram a fila dos desempregados em virtude de empreendimentos não terem saído, né? O custo social de uma favela que deixou, em virtude de empreendimento que deixou de... Tudo isso eu acho que tem que ser coletado, mostrado, para que haja uma tentativa de mudança, né? Agora, nós temos que atacar várias frentes, mudar a seleção, né? Um cargo vitalício precisa ter uma extrema cautela, ou então prever um mandato, não é? Para que cobrar resultados. Quando se fala em produtividade também, a pessoa se ofende, né? Mas, eu tinha a incumbência de ser, como presidente, corregedor dos desembargadores. Quando eu chamava o desembargador para conversar com toda a delicadeza,